preparação para residência, quando eu vou falar sobre isso, eu gosto um pouco de voltar a alguns anos. Para mim foi muito duro passar no vestibular, eu fiz 3 anos, 3 tentativas. Eu sempre fui um cara muito disperso, desde a época da escola, sempre fui assim. Durante a faculdade, vou ser muito sincero, eu não levei tão a sério. Comecei a levar mais a sério ali já no internato. Já comecei a ficar mais preocupado com a minha especialização e com a prova de residência. Eu conheci o Med Group, foi mais ou menos ali em 2009, 2010. A gente pegava carona, ia uma galera no carro, a gente sempre ia trocando muita figurinha, sobre as aulas e tudo mais. E eu acho que é uma coisa muito comum para todos os estudantes de medicina no Brasil, a questão de que muitos professores não têm realmente aquela didática, para passar a informação. A gente sempre conversava no carro sobre isso. Poxa, essa aula foi difícil, complicada de entender, a didática e tudo mais. E aí um amigo nosso, que ia com a gente no carro, tinha começado o Med Curso e que estava maravilhado. Ele tinha entendido nefrologia em 3 horas de aula, que ele não entendeu durante um período inteiro. E na semana seguinte a gente pediu, ele levou a apostila do Med Curso na época. E eu já falei, quando eu cheguei em casa depois, eu cheguei a comentar pro papai e falei assim, ó pai, ano que vem eu vou querer fazer o Med Curso. Papai, médico já mais das antigas, sabia dos buracos muito que eu tinha durante a formação. 2011 que eu comecei o Med Curso. Eu lembro que na primeira aula eu já fiquei muito apaixonado pelo método e tal, foi tudo muito inovador para mim. Eu lembro direitinho que eu assistia no mesmo lugar sempre. Eu gostava muito de ficar em cima, no auditório grande, eu ficava em cima lá no cantinho, eu ficava muito sozinho, eu não gostava de ficar com meus colegas para assistir a aula do Med Curso, porque eu queria me concentrar, eu levava um abajur, levava minhas canetinhas, fazia ali, vamos dizer, o meu acampamento. Eu gostava de chamar assim. E aí fazia tudo lá com as minhas canetinhas coloridas, tinha vários tipos, canetinha de cores e tudo mais, e eu fiz um bom caderno e assim foi esse meu ano. Pegava o caderno do Med Curso, fiz um outro caderno pro Med, sentava no mesmo lugar, tá? Então seguia muito essa rotina. E eu lembro que em casa eu comecei a estudar, e lembrando bem da época do vestibular, a mesma cadeira que eu usei na época do vestibular, é uma cadeira de madeira que está na casa dos meus pais até hoje, era a cadeira que eu usei para a prova da residência. Fui criando métodos que depois me ajudaram muito, eu lapidei mais ainda nos meus anos de tentativa para residência. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma agenda física, até hoje eu tenho isso, e eu enumerava lá tudo que eu ia fazer naquele dia. Isso eu criei muito no vestibular, e eu lembro que eu já naquela época determinava para mim, não, eu só vou dormir depois que eu tiver feito tudo isso, aí que eu vou dormir. Me dediquei muito, seguia com a minha agendinha, marcando todas as minhas tarefas ali, dia após dia, na minha cadeira de madeira. Comecei a fazer muito post-it, espalhava pela casa toda meus post-its, botava em cima da minha cabeça, botava na frente do vaso, no banheiro, na porta, botava pela casa, tinha até no escritório, que meu pai usava para estudar. Mamãe chegava lá de manhã para ouvir rádio, tava lá um monte de post-it, ela ficava reclamando. Falava, mãe, é por um bem maior, mãe. Eu levei muito a sério, abdiquei de tudo, muito da minha vida social. Papai sempre me dizia de que, podem tirar tudo da gente, mas não tiram a nossa formação, a nossa especialização. Eu lembro também que isso me traz boas recordações, porque como vovô e vovó moravam em frente, eu sempre fui muito próximo deles, sobretudo o vovô, eu ligava pra ele pra gente comer pastel de queijo e tomar açaí. E ia contando pra ele tudo que eu sentia, das aulas, como eram diferentes e tal. Eu lembro que o vovô foi um dos primeiros caras que mais me incentivou a realmente seguir meu sonho. Passei, se não me engano, foi em 5º colocado, até escolhi o hospital. Gostei muito da residência, eu entrei exatamente para onde eu queria, que eu queria um hospital de cirurgia geral, que foi a primeira residência que fiz, mas com uma visão de trauma. Eu queria realmente um hospital de trauma aberto. Fiz uma residência que eu considero muito completa, fiquei muito satisfeito com a minha formação, eu levei muito a sério, fazia 90, 95, 100 horas semanais. Eu me dediquei bastante com as apostilas que eu tinha do Med Curso, da minha época de aluno, de cirurgia só, e com as questões que eu tinha acesso, me preparei, treinei bastante, passei para 3 lugares, e o meu sonho era fazer residência em urologia, voltar à minha casa, que é o FRJ. Eu passei em 2º colocado, consegui operar bastante, aprendi muito, e realmente constatei o que eu tinha certeza, O meu grande conhecimento, e hoje tudo que eu uso na minha vida médica, como cirurgião, urologista, 90%, 80% do que eu uso, eu aprendi mesmo, foi nas residências. Nossa formação é um investimento, realmente. Tenho muito carinho, muito admiração e agradecimento por tudo que eu aprendi aqui. Nossa preparação, Med Curso, depois o Med, é excepcional para você passar onde você quiser. Se você se dedicar, levar a sério,
você vai passar e vai conseguir a sua especialização, ter um investimento no seu futuro. Vocês todos vão se tornar médicos melhores, como eu me tornei. Vai, com certeza, ganhar muito dinheiro e realizar todos os seus sonhos.